Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E hoje vamos trocar aquela ideia, preciso da sua opinião, porque o vascaíno ele tá sempre vivendo um dilema. Candidato A ou candidato B? SAF sim, SAF não. E agora tem mais um dilema aí que o vascaíno está dividido, família. A SAF está demorando? É lenta? É uma tartaruga ou não? O vascaíno está mal acostumado. Agora, essa é a maneira correta, tem que se analisar, está demorando. Por isso, qual é a sua opinião? A gente vai trocar uma ideia aqui. Quero trazer uma opinião breve que o Edmundo falou sobre isso, que acha que a 77 está demorando. O jornalista que defendeu aí o processo da SAF, que acabou de gravar um vídeo agora, subiu um vídeo falando que o Vasco não decide merda nenhuma, então preciso da sua opinião. E claro, eu vou comparar aqui com o Botafogo. Muita gente fala, Thiago, o Botafogo não tem comparação, o Vasco é muito maior. E sim, já falei isso aqui, em termos de você buscar um patrocínio melhor, a torcida comprar muito mais produtos, isso sim. Agora, em termos de planejamento que vai ser gasto, né, quais jogadores vão ser contratados, aí depende da SAF do Vasco e da SAF do Botafogo, os profissionais que vão escolher esses jogadores, o que vai ser investido, então não muda muita coisa. Eu quero comparar aqui os dois processos, família vascaína. O Botafogo no início ali do Carioca, temporada em andamento, e o Vasco tendo um bom tempo aí para desenvolver esse processo. E quero falar aqui também do Andrei Santos, que pode ser aí a maior venda do Vasco, da história do Vasco, família vascaína. Quero saber a sua opinião, se deve vender ou não, a gente vai pontuar isso aqui também. E o Vasco que está interessado em mais dois jogadores, se tratam aí de dois zagueiros, e aí você sabe que o Vasco precisa de mais jogadores que jogam aí no futebol português. Vamos começar aí por esses jogadores, família vascaína. Primeiro nome aqui, eu não sei se pronuncia dessa forma, mas é o Richelli, é isso, Richelli aí, zagueiro que nesse momento está jogando aí no Famalicão de Portugal, primeira divisão, família vascaína aqui no futebol brasileiro. Ele passou pelo Mirassol e pelo Resende aqui no Rio de Janeiro, e aí eu não conheço o jogador, realmente não lembro de ter visto jogar, não sei se é uma boa contratação. O ponto que a gente pode analisar, tô aqui no site da Transmart, e é um cara que vem em atividade. Tanto na temporada passada, jogou bastante, quanto nessa temporada, deixa eu ver aqui, ó, são 12 jogos nesse momento, e ele jogou aí bastante, família vascaína, na Liga Portuguesa, de 10 partidas, ele foi, às 10 ele jogou como titular, é o capitão da equipe. Na Taça de Portugal também, ele jogou aí, são 2 partidas, as 2 como titular, então é um zagueiro que tanto na temporada passada quanto nessa tá em atividade, tá jogando e tem uma moral aí a mais, que é o capitão da equipe aí de Famalicão, família vascaína. O outro nome que surgiu aí foi o jogador Vitor Tormena, também é um jogador que eu não conheço, é um jogador revelado na base do São Paulo, aqui no futebol brasileiro passou pelo São Paulo B e também pelo Novo Horizontino, já no Campeonato Português, lá em Portugal, perdão, ele já rodou um pouquinho. Já passou pelo Gil Vicente, Portimonense, e atualmente está no Braga, né, lá em Portugal. E também procurei o jogador na temporada passada e nesse ano, e vem jogando bastante. Família vascaína, inclusive, tem experiência aí na Liga Europa, é um cara em atividade também na Liga Europa, jogou bastante. Esse ano, por exemplo, aí, ó, são 18 partidas e ele tá aqui, ó. Liga Europa, de 5 partidas, jogou as 5 como titular. Liga Portuguesa, de 13 partidas, jogou as 13 como titular. Então, são 2 jogadores em atividade. Não conheço nem o Richelli, nem o Vitor, mas por esse ponto de vista aqui de ser 2 jogadores que estão em atividade na primeira divisão de Portugal, o Vitor jogando a Liga Europa, você entende que são jogadores aí que podem ajudar o Vasco. Eu sinceramente não acompanho a Liga de Portugal, não acompanho o futebol português, nem sei se o nível técnico pode se comparar aqui com o futebol brasileiro, mas família vascaína, fico difícil dar aqui a minha opinião porque eu não conheço os 2 jogadores. Mas como disse aqui, são 2 jogadores que vêm em atividade. E a verdade é que o Vasco precisa muito de um sistema defensivo por completo. Não dá para ir com a defesa do Vasco que disputou a Série B para a primeira divisão. Então tá aí 2 nomes que o Vasco está sondando para ajudar o Vasco na Série A do futebol brasileiro do ano que vem, família vascaína. Agora vamos falar aí desse processo aí, poxa, a 777... Paulo Brax não anuncia treinador, nenhum reforço ainda chegou nesse momento, foi anunciado de forma oficial. E aí eu pego esse trecho aqui da opinião do Edmundo. Se liga só. O Vasco está mostrando que não está com um bom planejamento, né? Porque a Série B já acabou, acho que acabou dia 6, hoje é dia 24, Isso. 23, né?
A gente já está quase 20 dias aí e o Vasco não anunciou ninguém, nem jogador, nem treinador. Também, família vascaína, eu tava vendo aqui, né, a capa do vídeo do Fábio Azevedo, cara que defendeu muito aí a venda do Vasco, a 777, e ele colocou aqui, né, o Pombo decide, mas a 777, o Vasco não decide por nenhuma, né? Então, realmente, há esse embate aí entre opiniões de torcedores do Vasco. Tá uma demora, o Vasco não anda com esse processo, ainda tá nessas reuniões aí com o executivo. Não, o torcedor do Vasco tá mal acostumado, agora é assim, existe uma análise, é uma maneira profissional de se tomar as decisões. Família vascaína, que a gente tá preocupado realmente com a montagem do elenco. E aí, eu acho que serve de comparação, é o Botafogo, família vascaína. E claro, a gente tem que pontuar isso aqui, o Vasco, ele tem por obrigação ter um planejamento, um time muito mais qualificado ou competitivo que o Botafogo. Pelo simples fato que o Botafogo fez as suas contratações ali com o campeonato em andamento, né? Ali o Carioca para disputar o Brasileirão, então foi pegando o jogador, era por obrigação, teve velocidade nesse processo, às vezes a análise nem foi tão bem feita assim, porque você tinha que reforçar aquele elenco para disputar a elite do futebol brasileiro. O Vasco não, já tá com um tempo bem bacana aí, como o Edmundo falou, a última partida do Vasco se encerrou no dia 6 de novembro, então tem bastante tempo para você montar, analisar e realmente fazer um time muito mais competitivo do que fez o Botafogo. Mas eu quero falar aqui da listagem do Botafogo pra gente comparar as contratações, a maneira que foi ali, empréstimo, valores, eu acho que é interessante. Por exemplo, esses dois jogadores aí que estão vindo de Portugal, que podem vir de Portugal, né, o Richelli e o Vitor. O Botafogo foi nesse mercado, contratou lá o Lucas Fernandes, né, que veio por empréstimo, o Lucas Piazon também veio desses clubes de Portugal, então só pra gente fazer essa comparação, família vascaína. Na primeira janela, eu vou botar na tela pra vocês aí, o Botafogo gastou 65 milhões, é isso mesmo, 65 milhões, serve de base pra ver aí quanto o Vasco vai gastar nessa primeira janela, né? Contratou o Patrick de Paula por 6 milhões de euros, 34 milhões, e aí por um valor parcelado. Vitor Sá, para você analisar também o contexto aí dos jogadores. Vitor Sá, não conheci o Vitor Sá, sinceramente, aí ó, foi 11 milhões, aí quase 12 milhões de reais. Gustavo Sauer por 10 milhões de reais. Luiz Oyama, que já tinha disputado a Série B pelo Botafogo por 2 milhões, tinha 5 milhões. Felipe Sampaio ali 2 milhões também. O Renzo Saraiva acabou vindo de graça. Lucas Piazon por empréstimo. Lucas Fernandes também por empréstimo com opção de compra. O Botafogo deve concretizar essa compra. O Sebastião tá ali por empréstimo. Vitor Cuesta, né, uma oportunidade de mercado aqui do Internacional. E um jogador ali, se eu não me engano, finlandês por empréstimo, família vascaína. Essas foram as contratações iniciais do Botafogo. E aí o Botafogo fechou a janela, a segunda janela, com 15 milhões de reais, e aí trazendo jogadores que realmente somaram bastante pro Botafogo quase conquistar, aí graças a Deus não conquistou pro CQ mesmo, quase conquistou a vaga na Libertadores, que foi o Adrielson, né, zagueiro, o Carlos Eduardo, o Marçal, Luiz Henrique, Gabriel Pires, Danilo Barbosa, que é a revelação nossa, e o Tiquinho Soares, uma grande contratação realmente, o Jacob Montes, também um jogador americano, e o Júnior Santos, que acabou também sendo titular. Já fez contratações já pro ano que vem, o Marlon Freitas, e o Lucas Perry, que já jogou esse ano, Marlon Freitas, volante do Atlético Goianiense. Aí quando você pega aqui essas contratações, o valor investido, o que você pensa? Pô, em comparação, John Textor, Josh e 777, será que o Vasco está atrasado? O que você pensa? Me conta aí nos comentários. A minha opinião, família vascaína, é claro, é evidente que eu não queria que fosse dessa maneira. O Vasco já deveria ter um treinador que pudesse estar ajudando também aí na análise de jogadores, já ter anunciado também alguns jogadores, é dessa maneira que eu queria, um processo que fosse mais rápido. Mas a gente tem que entender o seguinte, não dá pra reclamar. Eu até vi o vídeo do Vascaíno do Cerrado, tem que cobrar, vai cobrar a 777. Eu sei que o Josh meteu aquela causada, né, que seria a última vez com diferença de orçamento contra o Flamengo, mas só bobo acreditou naquilo, só bobo. E aí quando ele oficializou a compra, quando apresentou ali o Paulo Brax e o Luiz Melo, ele já falou, não, isso aí é parte de um processo, a gente tem que estruturar o clube pra depois chegar nesse patamar aí do Flamengo de bater folha com folha. Então só bobo acreditou. Agora o que adianta reclamar? O que cabe a nós é reclamar a gestão de merda, Salgado, Osório ou os jornalistas que participaram desse processo aí, desse entendimento e ficaram jogando informações. Porra aí, o Vasco vai contratar isso, com aquilo. Cabe, as reclamações cabe. Agora 777, família vascaína, fica difícil reclamar. Fica difícil. Realmente essa é a minha opinião. O que eu venho, meu posicionamento aqui no Vasco em Família é, vou reclamar com quem? Com o Josh lá nos Estados Unidos? Será que minha reclamação vai chegar lá? O ponto é torcer pra dar certo. Esse é o primeiro ponto. Porque nesse momento, cara, eles podem estar aí atrasado, atrapalhado no planejamento, mas aí chega mais pra frente aí, acerta 5 jogadores, 6 jogadores, 10 jogadores, e aí vai caber a gente analisar esses nomes como a gente fez aqui com o Botafogo. Então eu acho que a gente tem que esperar também. Agora já era.
o futebol foi vendido, claro. Opa, veja bem, Thiago, então a gente não pode falar? Claro que pode. Claro que pode, porque o torcedor do Vasco, ele é um cliente ainda da SAF. A SAF trabalha para esse torcedor, né, que vai consumir ingresso, que vai consumir camisa. Claro que eles compraram o Vasco também por esse motivo, por ser o maior clube dos clubes que eles compraram. Eles vão comprar agora também o Hertha Berlim. Então, eles olham para o Vasco realmente com um potencial aí grandioso, pela torcida que tem. Então, claro que o torcedor vai ter voz nessas reclamações. Mas você imagina, o torcedor do Vasco já teve dificuldade para ter voz com as gestões de merda que passou. Imagine um processo que se diz profissional de uma SAF. Não vai ser dessa maneira. Não vai ser da noite pro dia que você vai chiar, que a gente vai chitar, que a gente não vai gostar e eles vão ouvir. Até porque estão no início do planejamento. Então acho que cabe a gente também agora esperar, irmão, porque já foi. A hora pra reclamar, como a gente já reclamou, foi na época da gestão de merda onde a gente tinha que reclamar. Agora que foi vendido, irmão, não adianta. Vamos esperar aí que eles anunciem bons profissionais, um bom treinador, bons jogadores, porque agora não adianta chiar. O tempo de chiar agora já foi, família vascaína, pelo menos é a minha opinião. E pra tá finalizando o nosso vídeo, Andrei Santos, é isso mesmo, a joia do Vasco aí, família vascaína. É uma informação de um jornalista, se eu não me engano, turco, que colocou, vou botar na tela pra vocês aí, ó. Newcastle deseja pagar a multa rescisória de 40 milhões de euros por Andrei Santos, família vascaína. Vou botar na tela pra vocês aí as maiores vendas do Vasco. E essa venda do Andrei Santos se trata aí da maior disparada. Tá aí pra vocês, ó, Paulinho, né, 20 milhões de euros, 93 milhões ali corrigido, o Douglas Luiz para o Manchester City, 13 milhões de euros, Alex Teixeira 9 milhões, Thales Magno 8 de dólares, né, o Edmundo ali 7 milhões de dólares para Fiorentina, são as maiores vendas aí. Então a venda do Andrei Santos se concretizando vai se tornar a maior venda da história do Vasco. Aí botei aqui no Google, né? 40 milhões de euros hoje. Trata-se aí de 220 milhões de reais e alguns quebrados aí, família vascaína. É uma excelente venda, na minha opinião, para um jogador volante. Claro que muitos podem falar, Thiago, ele é jovem, só tem 18 anos, ainda não disputou uma Série A, e eu entendo, eu queria que o Andrei pudesse disputar essa Série A de 2023 aí pelo Vasco. Acho que ele se valorizaria muito mais, mas a gente não pode deixar de falar que é um bom valor, um excelente valor. Eu vejo muito potencial no Andrei, acho que ele vai ser um grande jogador do futebol brasileiro, do nosso país, mas existe sempre aquela, né, família vascaína, será que vai vingar? Será que vai demonstrar realmente o potencial que ele mostra hoje? E aí, tendo esse valor na mesa, 220 milhões aí de reais, é difícil segurar. A família vascaína, acho que a 777 vai acabar vendendo esse jogador. E aí você pensando que, analisando aí o futebol inglês, a Premier League, cara, eu acho que o Newcastle tá realmente, vejo como possibilidade sim, porque o Andrei Santos, ele tem o perfil da Premier League, né? É um jogador que marca muito bem, é um jogador que encosta na frente, tem um bom passe, bom na bola aérea, então ele tem todas aí as credenciais para jogar na Premier League. E para esses clubes da Europa aí, o Newcastle tá aqui montando um novo projeto aí, quanto mais cedo você pegar o jogador com 18 anos, mais você vai colocar ali as filosofias do futebol, né? Ele se adaptar com o grupo, com o idioma, com o local, para mais rápido possível ele demonstrar aí o potencial na liga, família vascaína. É um bom valor, tenho certeza aqui que muita gente venderia o Andrei Santos. Eu fico aí com o coração apertado porque eu queria ver a joia na primeira divisão, família vascaína. Gostou do vídeo? Dá aquela moral, senta o dedo no like, não se esquece de se inscrever no canal, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.